Antes de tudo, muito, muito obrigada por me teres dado o teu tempo, porque isso é uma coisa que é muito preciosa, então muito, muito obrigada por estares aqui. Sim, é com gosto que eu faço, é com gosto. Para as pessoas que ainda não te conhecem, penso que deve haver Sim. poucas que ainda não te conhecem, mas, mas para aquelas que realmente não sabem quem tu és, como é que tu te podes Sim, assim descrever? numa pequena frase. Se Então, conseguires. o que sair? Então, eu sou David e sou cabeleireiro já há alguns anos e considero-me, não vou dizer que me considero um guru dos cabelos, não é? Mas faço de tudo para fazer com que esbocem o melhor sorriso, pelo menos as clientes que me estão a seguir e que procuram a minha ajuda. Eu faço de tudo para que saiam satisfeitas tanto do meu espaço, quer seja com o meu trabalho ou quer seja com a minha opinião e com a minha mão, com a mão que eu dou para ajudar no que é que seja, quer seja mudança de visual. E muitas vezes uma das coisas que já me aconteceu foi a cliente chegar ao meu espaço para fazer alguma coisa e acabar por não fazer nada e sair com um sorriso enorme. Eu acho que isso é que diferencia um bocadinho um bom cabeleireiro de um mau cabeleireiro. E, essencialmente, fazer com que os sorrisos sejam esboçados no rosto. Sim, o nosso trabalho enquanto cabeleireiros é fazer com que as pessoas se sintam melhor. As pessoas procuram a nossa ajuda precisamente para se sentirem bem na sua própria pele e como tal acho que temos de estar dispostos a ajudá-las no que é que seja. Muitas vezes não é o visual que é um problema, muitas vezes são problemas interiores do foro emocional. E para isso nós também servimos, não é à toa que nos chamam também um bocadinho de psicólogos, não é? Exatamente. Temos de fazer com que as pessoas se sintam bem. Tu és mesmo um cabeleireiro das estrelas, se puder dizer isto em português, ou dos Sim, famosos. E, sim. mas qual foi o teu percurso para chegares assim até aí? Então, eu iniciei enquanto ainda estava na escola, a terminar talvez o 11º ano. A minha mãe também é profissional da área e tinha um salão muito pequeno e já em fim de carreira. E eu comecei por roubar as chaves do salão da minha mãe, porque ela já trabalhava sozinha, já não tinha funcionários, já atendia só algumas clientes e trabalhava segundas, terças, quintas e sextas, portanto folgava à quarta-feira e ao fim de semana. Estava mesmo em fim de carreira. E eu, como a quarta-feira era um dia que eu tinha 4 horas de furo da hora de almoço na escola, acabava por roubar as chaves do salão da minha mãe e ia para lá fazer experiência nos cabelos dos amigos e das amigas. E depois, curiosamente, como se começou a tornar um hábito, e a minha mãe sempre sem saber, porque eu deixava tudo limpo e arrumado, as coisas todas como deve de ser, comecei a atender algumas pessoas que passavam e que viam que eu estava a trabalhar e entravam, Aham. perguntavam se estava para cortar, se estava para arranjar, e eu dizia com certeza, sem a mínima noção de como é que as coisas se faziam, ou sem a certeza do que estava a fazer, não é? O que é facto é que as coisas saíam bem feitas, ou pelo menos aparentemente bem feitas. Depois, como o salão ficava sediado no mini centro comercial com 19 lojas, havia uma cusca de orivesaria, que era assim muito cuscovilheira, Aham. e houve um dia, numa quinta-feira, quando a minha mãe chegou, ela virou-se para a minha mãe e disse: Júlia, ontem o teu filho esteve cheio de trabalho. Minha mãe, o meu filho cheio de trabalho. E pronto, e depois confrontou-me e eu abri o jogo para a minha mãe e disse: sim, mãe, eu gosto muito disto, porque eu já lavava umas cabeças e tal. Eu gosto muito disto e acho que é isto que eu quero seguir. E pronto, e terminei o 12º ano. A minha mãe fez-me uma proposta para começar com ela e a partir daí comecei com ela e depois, passado um ano, abri o meu primeiro salão aos 19 anos. Depois, não sei porquê, acho que passa muito pela paixão e pelo brio profissional de em querer fazer as coisas bem feitas. Iniciei no meu primeiro salão aos 19 e a coisa deu-se muito bem, tive muito sucesso logo. Depois, por brincadeira, comecei a patrocinar uma discoteca que eu costumava frequentar às sextas e aos sábados, então eu penteava as meninas e os meninos todos e era eu responsável pelo visual deles todos, e a partir daí fui crescendo. Depois comecei a ser procurado por pessoas públicas, pelos ditos famosos. A Sofia Ribeiro também trabalhava nessa discoteca, ainda não era conhecida, antes dela fazer os Ah, morangos com açúcar. tá bem. E pronto, e acabou por ser uma coisa levou à outra e comecei a atender a Sofia e comecei a atender tantas outras figuras públicas e pronto, e a coisa funcionou dessa maneira. Mas confesso que uma das coisas
que eu friso sempre enquanto profissional da área e que atendo muitos famosos, sim, atendo, não tantos quanto as pessoas pensam. Eu tenho um nicho muito pequeno, talvez sejam famosos que me deem muita visibilidade, como a Mariana Monteiro, a Sofia Ribeiro, o Pedro Fernandes, a Jéssica Ataíde, são pessoas que têm um nome muito forte no nosso país e acaba por me dar alguma visibilidade e trazer outros clientes também até ao meu espaço, a procurar o meu trabalho. Talvez por isso tenha ficado tão famoso, mas eu acho que passa muito pelo investimento pessoal e profissional de cada indivíduo. E eu investi muito em mim, quer a nível académico, eu fiz formações em academias em Londres, também sempre procurei, por exemplo, quando ainda estava a trabalhar com a minha mãe, eu tinha uma mesada de 100 euros e eu fazia formações de 120 euros no Núcleo de Técnicas Avançadas com o Miguel Garcia, que é um excelente profissional também da nossa área, e a minha avó dava-me os 20 euros que faltavam e eu gastava a mesada toda numa formação, e eu acho que isso traz-nos algum valor e principalmente faz com que nós demos valor à formação e ao nosso investimento. A formação é cada vez mais essencial e há um grande déficit a nível nacional. A nossa área em Portugal não fazem muitas formações e eu sei porque dou formação neste momento, já há alguns anos e sei que são quase sempre os mesmos que eu dou formação e existem milhares de cabeleireiros, não é? A nível nacional e a nível mundial e nem todos investem em formação e é crucial. Mas pronto, isto foi praticamente o meu percurso, foi devagarinho, mas de repente cresci muito. Eu, por exemplo, aos 21 anos fui convidado para ser formador de uma marca italiana que é a Alfa Parf e aos 22 anos estava como diretor técnico, diretor artístico, era eu que ia buscar as formações a Milão e as coleções e depois dava a formação cá em Portugal aos formadores e aos cabeleireiros que compravam a formação. Tinhas o teu objetivo, sabias para onde ias. Exato. Mas não tinha muita vontade, Tânia. Quando nas primeiras formações sentia-me muito retraído, que é normal, não é? Porque o que é facto é que as pessoas estão sempre à espera que nós erremos. Experimentam olhar para as nossas coisas boas, estão sempre à espera que haja uma falhazinha para poder criticar. Imagino que, como toda a gente, tiveste assim uma pequena, não sei como é que se diz bem em Portugal, mas assim, uma pequena falha, enfim, de percurso. Mas, na tua opinião, que falha de percurso te preparou para o teu sucesso? Eu acho que foi, por exemplo, eu faço muito trabalho de espetáculo também e acho que nos deixa preparar para muitas situações na vida, que é quando somos jogados aos lobos, temos de nos desenrascar. E eu, em salão, por exemplo, aconteceu muitíssimas vezes, por exemplo, quando eu abri o meu primeiro salão, com 19 anos, eu não tinha a formação que tenho hoje, não é? A minha mãe perguntava-me, então, mas tu nunca na vida fizeste uma ondulação, se aparecer alguém para fazer uma ondulação, como é que tu fazes? Eu disse, mãe, faço, não é? Agarro e perante aquilo que eu sei que acho é o que vai acontecer. Logicamente que não vou assim às cegas, procuro e pesquiso e tal antes de fazer as coisas, mas eu acho que é precisamente quando somos largados aos lobos é quando nos conseguimos preparar melhor depois para outras situações na vida. Em relação ao espetáculo, por exemplo, tive uma vez uma proposta, que foi assim que eu iniciei em espetáculo, em televisão, em teatro. Eu tenho uma colega minha, que é a Raquel Raposo, que é uma excelente profissional de cabeleireira e que já ganhou um primeiro prémio a nível mundial de penteado artístico. Portanto, ela é mesmo muito boa. E ela uma vez disse, olha David, tenho uma proposta de um trabalho de 3 dias no Algarve, queres fazê-lo? Eu disse, sim, posso fazer, mas é para fazer o quê? É para pentear quem? É um espetáculo que vai acontecer. Eu disse, ok, mas eu nunca pentei espetáculo. E ela disse, mas vais conseguir. E ela disse, olha, vais conseguir e são 3 dias, são 500 euros. E eu tinha 19 anos, Tânia, portanto 500 euros fazia muita diferença há muitos anos. E eu disse, ok, então bora lá. E fui para o Algarve sozinho. Quando cheguei lá fui confrontado com um mundo que eu não estava à espera. Fiz amizade com um dos maquilhadores, que ainda hoje é meu amigo, o Kikas. E uma das coisas que eu lhe perguntei ao final do primeiro dia de espetáculo, de eu ter penteado, o espetáculo o tema era a Roma, portanto elas levavam o cabelo assim ondulado com uma coroa de folhas de louro, douradas, foi um trabalho muito giro. E eu penteei e no fim, quando perguntei ao Kikas, o que é que achas? Como é a primeira vez, e ele disse, olha, acho que não estás aqui para pentear noivas. Tu tens muito mais para dar de ti, nota-se que tu és bom, mas tens de deixar vir cá para fora essa tua veia artística. E eu, a partir daí, também encarei isso como uma crítica positiva. Eu acho que nós temos de encarar, lá está, as falhas
como uma parte positiva, como uma questão a mudar, não é? E é isso que nos dá depois Exato. aquela vontade, aquela estaleca para conseguir enfrentar os desafios e sentirmos preparados, embora não estejamos preparados, não é? Eu, por exemplo, Tânia, uma das coisas que eu tenho mais dificuldades ainda hoje, como profissional, são as tranças. Eu nunca gostei muito de tranças e nunca me debrucei sobre as tranças. E já aconteceu ter um trabalho que era só tranças. E eu tive de as fazer, não é? E eu acho que temos é de ter o coração aberto e ter coragem e bora lá para a frente e começar a fazer mesmo as coisas que não nos sentimos muito à vontade. Eu acho que é isso que faz com que nós cresçamos mais e sejamos melhores. Qual é aquela pequena coisa que faz de ti, assim, um cabeleireiro com sucesso? Sabes, aquele cabeleireiro que toca assim numa cabeça e que te transforma aquilo tudo? É assim, aqui o João está a dizer, estava-me a sugerir o corte. Eu sou muito forte em corte de cabelo, porque lá está, quando eu fui convidado pela Alpha Parv para dar formação, Sim, eu fui direcionado só para o núcleo de corte. Eu nunca estive muito na parte da cor, que é uma parte que eu adoro e que me sinto muito à vontade. Mas eu acho que o que faz com que, não só, portanto, a área o que me faz ter mais sucesso, que é o corte e as extensões, eu hoje em sim, dia sou muito procurado pelas extensões, mas eu acho que é essencialmente conseguir perceber a essência do cliente, conseguir encaixar perfeitamente o tipo de trabalho que fazemos no perfil do cliente, e o cliente aí sai, uau, não é? Adora aquilo que nós fazemos. Eu defendo uma ideia que é, nós na dança, o balé clássico é uma excelente base, não é? Para qualquer tipo de dança, logicamente para o hip exato, hop e para essas coisas não tanto, mas ainda assim é uma boa base, ainda que depois exato. seja desconstruída. No caso de nós cabeleireiros, eu acho que a base clássica é essencial, ainda que depois consigamos destruir a parte clássica e dar um ar mais irreverente, mas eu acho que o método, o facto de sermos metódicos a fazer as coisas é o que nos leva a ter mais sucesso. E eu sou muito metódico na forma como faço as coisas e acho que é preciso, os trabalhos precisam de ter harmonia para terem sucesso, porque, por exemplo, às vezes acontece, sentimos tão à vontade com um cliente Uhum. que estruturamos na nossa cabeça um projeto de corte ou de cor e fazemos. E estamos tão à vontade com o cliente que até nem dizemos o que vamos fazer. E já aconteceu eu ser confrontado a dizer, David, mas eu tenho, esta ponta está maior do que esta. Mas o que é facto é que eu filo de maneira a ficar harmonioso, não é? Que eu acho que é o essencial. E se calhar até foi propositado. E se não foi propositado, fica bem à mesma. Eu acho que cabe muito ao cliente entender, mas para o cliente entender nós precisamos de conseguir saber a essência do cliente para conseguir chegar até lá, para o cliente Exato. sair com um sorriso do salão. Eu acho que essencialmente é ter brio profissional e ser metódico a fazer as coisas. Mas sim, eu adoro, muitas vezes acontece, e agora com o facto de eu já ter alguns funcionários a trabalhar para mim e logicamente que eu não consigo atender todos os clientes, torna-se Exato. complicado. Atendo alguns, logicamente os que marcam para mim, os que têm a oportunidade de fazer comigo, mas uma das coisas que acontece muitas vezes é eu vejo no cliente que o cliente está confortável com o funcionário, mas que falta ali qualquer coisa e eu chego e agarro na escova e dou ali 3 escovadelas para um lado e para o outro e o cliente, uau, era mesmo isto que faltava, David. São pequeninos toques pessoais que nos fazem ter sucesso. Eu acho que o essencial é ir ao encontro do que o cliente está à espera. Para mim, Exato. o melhor pagamento, Tânia, que o cliente diga, logicamente que nós não trabalhamos só por amor, não é? Trabalhamos pelo dinheiro, que o amor não nos paga as contas, o que nos paga as contas é Exatamente. o dinheiro. Mas para mim, um dos melhores pagamentos é o cliente dizer era mesmo isto que eu queria da vida, era mesmo isto que eu estava à procura. E para isso nós precisamos de entender o cliente, não é? É para que ele saia Mas com aquele sorriso, aquele tal e qual, é tal e qual. completamente diferente. Eu já me passaram muitos funcionários pelas mãos. Eu já trabalho por conta própria desde os 19. Eu tenho 34, tenho, portanto, já há alguns anos. Infelizmente existem poucas pessoas que têm a vontade de acompanhar alguém. Eu tenho funcionários com 10 anos de casa, portanto são funcionários que me acompanham há algum tempo e essas sim vestem a camisola e principalmente vestem a filosofia do meu trabalho, portanto Exato. elas sabem como eu gosto e acham que é assim que tem de ser feito e eu concordo, não é? Logicamente que têm o seu cunho pessoal, a sua imagem a nível de trabalho a defender, mas sabem que naquele salão as coisas são feitas desta forma
e perante esta forma eu vou criar. É assim que elas pensam e é assim que eu acho que tem de ser pensado. Mas já me passaram muitas clientes, olha, por exemplo, eu uma vez fiz uma entrevista a uma ex-funcionária da Lúcia Piloto, que toda a gente dizia, ai, a Rosa é a melhor funcionária da Lúcia Piloto. E eu, como tinha uma funcionária que já tinha sido funcionária da Lúcia Piloto, disse, olha, tu conheces a Rosa, vê se ela está satisfeita. Se ela não tiver, ela que passa um dia connosco para ver se ela se enquadra aqui e se as coisas, se ela quiser trabalhar, tem lugar aqui. E pronto, e ela falou e de facto a Rosa veio mostrar trabalho num dia. E uma das coisas que a Rosa fez e que me fez logo desistir de querer ficar com ela foi, portanto, eu tenho uma cliente que é a Anabela que faz sempre cabelos muito loucos, assim do género do Sim. teu, ou bem que está vermelho magenta, ou então está um platinado com uma mancha mais escura à frente, cabelo muito curto de um lado, mais comprido do outro com extensão. E eu disse, Anabela, estou a fazer uma experiência com uma profissional que é uma profissional boa, pelo menos todas as clientes que me chegam aqui são boas, referenciam-me esta cabeleireira. Importa se seja ela a tratar de si hoje sobre a minha supervisão? E ela, claro que não, David, pode ser. Só que aconteceu uma coisa muito desagradável que foi, portanto, ela veio ter comigo e disse, olha, o projeto que eu tive para a cliente foi isto, assim, assim. Portanto, a cliente tinha o cabelo totalmente descolorado, uma descoloração ao máximo, e eu disse, olha, temos de fazer, eu trabalho com a descoloração da Schwarzkopf e, portanto, as volumagens mais baixas são as que dão os melhores resultados. Exato. Conseguem fazer uma abertura mais segura e o cabelo da senhora é muito frágil, portanto, vamos trabalhar, mesmo que se façam 2 descolorações, mas sempre a 10 volumes vai ter um resultado, vai chegar ao platinado na boa. E ela vira-se e diz assim, não, desculpa lá, David, eu vou fazer a 30 volumes, mesmo que o cabelo fique sensibilizado, é uma maneira da cliente gastar mais dinheiro em tratamentos. Eu disse, mas esta minha cliente, é a minha cliente há 10 anos, eu não quero que ela gaste mais dinheiro em tratamentos porque ela é uma cliente mensal e é uma cliente que me deixa cá muito dinheiro mensal. Eu não vou correr o risco de estragar o cabelo à cliente só para ganharmos dinheiro em tratamentos. Desculpa, mas eu não concordo, eu acho que as coisas não têm de ser assim, nós estamos abertos para faturar e mais não sei o quê, e a minha filosofia de trabalho é assim. E eu aí meti logo um travão e disse, não, vais fazer como eu quero, porque esta cliente é minha e é do meu espaço, e aqui no meu espaço as coisas funcionam dessa forma. Portanto, existe ainda muito aquele pensamento medíocre e pequenino de querer ganhar o máximo de dinheiro possível com a cliente e não impede de estragar o cabelo ou da cliente não sair assim tão satisfeita. O que interessa é o talão que a cliente deixa lá. Eu não concordo. Eu ainda hoje, por exemplo, fiz umas extensões, eu podia ter negado esse trabalho, porque eu faço as nano-extensões, foi as que eu apliquei na Sofia Ribeiro. A cliente de hoje tinha o cabelo com 1,5 cm e saiu com o cabelo pelo peito. E sem se notar nada. Eu comecei a atender a cliente, era 10 da manhã e terminei às 6 da tarde. Uma única cliente. Tânia, muito sinceramente, se fosse uma cliente em que ela quis fazer com o cabelo dela, ou seja, ela teve a preocupação de cortar bem o cabelo antes de começar os tratamentos de quimioterapia, porque queria fazer com o cabelo dela, até aí tudo bem, portanto, é menos o valor do cabelo que eu vou cobrar, certo? Portanto, porque o cabelo já existe da senhora. Portanto, é muito complicado eu cobrar uma mão de obra de 9 horas, que foi praticamente o tempo que eu tive com ela, é muito complicado eu cobrar uma mão de obra pequena, mas também não me sinto à vontade para cobrar 500 ou 600 euros só de mão de obra, não é? Acho que é muito exagerado, porque o valor que uma cliente paga para fazer umas nano-extensões ronda entre os 600 e os 800 euros. Exato. Se for, e que eu acho que é pouco, mas em Portugal não dá para mais, se for com o cabelo da cliente, eu cobrei 300 e qualquer coisa euros à cliente, já com o corte e tudo mais. Eu podia ter cobrado mais, logicamente, porque eu perdi. Portanto, eu tive exatamente o mesmo trabalho que tinha com uma cliente que viesse com o cabelo meu, com o cabelo comprado no meu espaço. E que eu ia ganhar dinheiro também com essa compra, certo? Do cabelo, porque eu não vendo o cabelo ao preço que sai para mim, logicamente. Mas nós temos de ter a sensibilidade, para já, porque é uma pessoa que passou por um processo oncológico e é muito complicado, e eu sei que o meu pai passou, e eu sei que não só a pessoa que está doente, como todas as pessoas que estão à volta, é muito complicado de ultrapassar tudo isso. E poder devolver ao cliente o sorriso e a imagem que o cliente tinha antes de estar doente é essencial. Portanto, nós temos de ter muita vertente humana e a partir daí trabalhar. E Deus ajuda-nos por isso. Nós não temos de estar à espera de querer faturar tudo num dia ou de querer fazer tudo num dia. Deus ajuda-nos se nós tivermos fé e se conseguimos fazer o bem às pessoas que tanto precisam.
E eu acho que passar por um problema oncológico é muito complicado e eu até hoje, se calhar, em 30 ou 40 pessoas que eu já fiz as nanoextensões, existiu 2 ou 3 que não choraram no fim. E que eu não chorei também, porque eu agarro-me sempre a elas a chorar. Porque é muito emocionante conseguir devolver ao cliente a imagem de pessoa Exatamente. saudável, não é? Passam por tanto tempo, um processo tão longo, mas é a realidade, é a realidade. Sim, exatamente. E acho que há muita falta disto no que nós fazemos, há muita falta De de mais sensibilidade, não é? escuta, de mais sensibilidade, é tudo só Sim. faturação, faturação e no final só ficam a perder. Ganham o que estão a ganhar num dia, finalmente, vão perder durante o resto dos anos que vão seguir. Tal e qual. Sim, e nós, É isso. se formos a ver, nós chegamos à idade da reforma, ok, faturamos, mas vamos a ver, não temos quase dinheiro nenhum quando chegamos Uhum. à idade da reforma. E se não aproveitarmos o dia a dia com pequeninas coisas, que é o que nos dá realmente o valor enquanto profissionais e enquanto pessoas, não é? Não somos nada nem ninguém, não, portanto. Bora lá ajudar, não custa nada, não é? Caramba, a quantidade de vezes que eu já ajudei pessoas, como tive uma vez uma vizinha minha que tinha muitas dificuldades, ela é africana, e que desfrisava o cabelo em casa e tal, e partia-se muito, ela tinha o cabelo se calhar do comprimento do teu, não muito maior. E houve uma vez que houve uma cliente minha que tirou as extensões ainda estavam boas, e eu disse, não, eu vou levar estas extensões e ponho as extensões à miúda, e pus-lhe as extensões, bati-lhe à porta e disse, olha, tenho uma surpresa para ti. Itelina. E meti as extensões no cabelo todo, não lhe cobrei nada e ela ficou radiante, porque nunca na vida, em 40 anos que ela tinha, nunca na vida tinha tido cabelo, caramba. É assim que tem de ser feito, não é? Eu não perdi nada, não é só o dinheiro que importa, aliás, o dinheiro não é nada. Qual é o pior conselho que tu ouves no mundo dos cabeleireiros em Portugal? Qual é mesmo esse conselho que tu não podes ouvir? O quê? Dos nossos colegas a dar conselhos para os clientes, qual é o pior conselho? Sim, por exemplo. Eu, por exemplo, eu defendo a ideia de que quem brinca com a cor não pode brincar muito com a forma. E quem brinca com a forma não pode brincar muito com a cor. Desfrisar um cabelo cheio de madeixas ou fazer uma ondulação num cabelo descolorado são coisas impossíveis. E há clientes que pedem porque não sabem, não é? Sabem lá se é incompatível, não são da área, são bancárias, são advogadas, são tudo menos cabeleireiras e perguntam o cabeleireiro, o profissional ainda aconselha, mas principalmente a ondulação em conjunto com as madeixas. Acontece muito. E isso para Ainda mim fazem isso deixa-me... aqui? Ainda fazem. Ainda? Ainda fazem isso, sim. É bom é saber, é bom. E eu não concordo minimamente. Eu acho que temos de ter em conta que o cabelo, quando está descolorado, fica muito alterado a nível de córtex e não podemos meter nada que seja, quanto muito, fazer um alisamento, mas mesmo assim o alisamento tem de ser à base de ácido salicílico, alguma coisa que Exato. consiga trazer alguma sedosidade e alguma nutrição ao cabelo e queratina. Porque uma desfrisagem, quer seja com Vela Strat, quer seja com o Glatt da Schwarzkopf, quer seja com o que for, com qualquer desfrisante, não é vantajoso em conjunto com a descoloração. Sim, e nós não somos Pronto. Deus, não fazemos milagres. Não, isso não. Mas alguns dizem, eu já vi tantos produtos aqui a passar, alguns eu nem os conheço e Sim. não sei, não sei. E por outro lado, que conselho tu darias, por exemplo, a uma jovem cabeleireira que quer abrir agora Sim. o seu próprio salão? Como achas que ela deveria começar para se tornar uma cabeleireira de sucesso? Então, para começar, eu acho que, primeiro que tudo, eu vou ser muito sincero, eu não tenho formação, eu não tenho carteira de profissional de cabeleireiro. Eu não tenho formação académica, portanto, tirei muitas formações à parte, mas não tenho aquela carteira de oficial de cabeleireiro. E muitas das pessoas que quando terminam o curso de cabeleireiro, das primeiras coisas que querem fazer é abrir logo um salão. Eu acho Exato. que é totalmente errado. Eu acho que uma cabeleireira ou um cabeleireiro que termina agora o curso e que quer abrir o seu espaço, primeiramente tem de trabalhar noutro espaço para conseguir ver quais são as coisas corretas e incorretas a nível do atendimento, quais são os bons produtos para se trabalhar, quais são as falhas que devem ter em conta para não acontecer.
Acho que primeiramente tem de se ter muita experiência para se conseguir abrir um salão. Após isso, após abrir-se um salão, acho que o essencial é não nos deixarmos levar por completo pelas grandes marcas, porque existe logicamente um grande envolvimento da parte das grandes marcas, como a L'Oréal, como a Schwarzkopf, como a Wella, que são grandes marcas e que têm muito bons produtos, mas a grande intenção dessas mesmas marcas é fazer a venda, não é? E muitas vezes o que acontece é que a maior parte dos cabeleireiros ficam entupidos de dívidas e de produtos no salão e não sabe, e acaba por dar asos a não ter sucesso. Para além disso, acho que também é essencial conseguirmos ter a noção do que são os recursos humanos para conseguirmos ter uma boa relação com os funcionários e principalmente ter a certeza daquilo que estamos a fazer. E se não tivermos a certeza, é preferível perder o dinheiro de uma vez do que perder a cliente para sempre. E acho que é uma das coisas que têm de ser postas em cima da mesa. Eu vou dar um exemplo aqui, por exemplo, que a minha mãe, que como já te disse que era cabeleireira, antes de ter o seu próprio salão, trabalhou numa barbearia que depois virou salão unissexo. E aconteceu, uma cliente da minha mãe, já há muitos anos, e isto, voltando à questão das madeixas com a permanente, na altura, nos anos 80, usavam-se muitas permanentes, os cabelos muito armados, não é? Muito queimados até. E esta cliente da minha mãe tinha madeixas brancas, muitas madeixas brancas platinadas, e disse: Júlia, queria fazer uma ondulação. E a minha mãe disse que não fazia naquele cabelo porque o cabelo não ia aguentar. E a cliente saiu muito zangada do salão, e na altura esse salão era muito caro. E o Zé Barbeiro, que era o dono do salão, assim que a cliente saiu, chamou à parte da minha mãe e disse: Júlia, tu estás maluca, acabámos de perder 20 contos na altura, o equivalente se calhar a 100 euros agora. Sim. Acabámos de perder 20 contos com esta cliente, isso é quase um ordenado e tal, e não está correto. E a minha mãe só disse: está descansado, Zé, que a cliente, no máximo para a semana, vai aparecer cá, em pânico, com o cabelo todo queimado, porque ela vai de certeza, como ela estava tão certa que queria fazer, vai de certeza procurar outro salão para fazer. E bem dito, bem certo, a cliente apareceu lá passado uma semana e tal, com o cabelo todo queimado até à raiz, a pedir ajuda, que não sabia o que é que havia de fazer ao cabelo. Portanto, eu acho que o essencial é não queremos ter o cliente só para um dia. Eu, por exemplo, Tânia, tenho uma coisa muito engraçada e que gosto muito de manter, que é, eu tenho clientes que eram minhas colegas de escola, que começaram a fazer o corte e a cor comigo e que me acompanham até agora, toda a minha carreira. Neste momento eu já corto o cabelo aos filhos, já corto o cabelo aos namorados ou às namoradas, dos filhos e das filhas. Tenho clientes minhas que não eram minhas colegas de escola, que eram clientes da minha mãe e que eu comecei por cortar os cabelos das filhas e agora já corto os cabelos das netas. Portanto, isso é muito bom, não é? Ser quase um médico de família, mas a versão cabeleireiro. E isso eu acho que é essencial. Eu sigo uma forma de trabalhar, se calhar um bocadinho antiga, mas eu acho que é assim que tem de ser. Eu, por exemplo, agora estou no Chiado, não é? Há 2 anos. E eu estou ali no meio dos tubarões, não é? Porque estou no meio de grandes cabeleireiros, estou no meio de grandes salões que são muito falados e que muitos deles não têm assim tanta qualidade e que grande parte deles, como atendem muitos turistas, eu não atendo muitos turistas, mas não é por opção, é porque eu não vou deixar de ou atrasar o meu trabalho para os meus clientes que são clientes fixos, ou deixar de atender esses meus clientes para atender um cliente que vem uma única vez. E então esses cabeleireiros, uma das coisas que fazem, como estão habituados a atender muito do turismo, é cobrarem valores exorbitantes por serviços que, sei lá, cobrar um brushing em Portugal, cobrar de um brushing 45 euros é uma afronta, é terrível. Isso é um preço Um brushing suíço. no máximo tem de ser 20 e tal euros no máximo, já com o condicionador, já com um shampoo especial, já com um sérum, tem de ir 25 euros máximo, 28 máximo. Não pode ir muito para além disso, porque a cliente daí a 3 dias vai lavar o cabelo, não é? E cobram isso. Eu acho muito feio mesmo. Se falássemos mais do lado assim empresário, o que é que tu davas assim como conselho? Porque vi que, por exemplo, aqui em Portugal há muitas formações assim para te formares em técnicas, em cores, nisso tudo, mas o lado assim mais empresário, mais, digamos, o marketing, a gestão mesmo assim do salão, porque tu quando abres o teu salão podes ter a melhor cabeleireira do mundo, mas
sim, Se sim. não tiveres aquela fibra empresária, tu podes ir logo à Sim, falência. é, E não sei se exatamente. tu tens um conselho assim mesmo a dar Sim, aqui tenho. para os portugueses. Sim, tenho. Primeiro que tudo, eu acho que hum, a questão das redes sociais é cada vez mais a coisa mais importante. Isto porquê? Porque ainda para mais depois desta quarentena a que todos nós tivemos sujeitos, eu acho que as pessoas agarraram-se mais ainda aos formatos digitais, ao telemóvel, ao Exato. tablet, ao portátil, ao que seja. E isso fez com que cada vez mais as pessoas procurem tanto a compra da roupa como a compra de um serviço de cabelo. Há muito mais pesquisa, há muito mais envolvimento com a parte digital. E eu acho que das coisas principais para se conseguir manter um negócio vivo hoje em dia é ter um gestor de páginas, quer seja de Instagram, quer seja de Facebook. Eu tenho a sorte do meu companheiro ser quem gere as minhas redes sociais, primeiro que tudo, porque eu não tenho jeito nenhum, e em segundo, porque também não percebo muito como é que as coisas se processam. Eu sei publicar uma fotografia e pouco mais, não sei fazer aquelas montagens todas, aquelas coisas Tu todas que estão tens que muito na vir moda ver os agora. meus cursos, tens que os vir ver. Eu Pois, dou pronto, isso. pronto, estás a ver? E vou ver com certeza, vamos ficar mais ligados agora. Mas para além disso, logicamente, eu acho que é preciso, e é uma coisa que eu tenho muita falta, mas que neste momento, como saí um pouquinho das saias da minha mãe, acabei Sim, por, ao estar sozinho, acabamos por, a necessidade faz-nos reagir, não é? E uma das coisas que eu era demasiado mole com os funcionários. Eu deixava o funcionário fazer aquilo que lhe apetecia, sim, e existe de facto aquele perfil de pessoa que se preocupa com o patrão ou que tem a noção que aquilo é um trabalho e que, sei lá, uma das coisas que eu digo quando o funcionário começa a trabalhar comigo é: David, posso ir fumar um cigarro? Claro que sim, não precisas me pedir, só precisas é de ver se existe trabalho para ti e se dá para ir fumar. Não precisas toda a hora me estar a pedir para fumar um cigarro, ou para ir ao café, ou para comer, ou qual é o teu horário de almoço, não é? exato. Porque nós não temos um horário fixo de almoço, não é? Portanto, tens de ver, não é? E como eu deixava isso muito na boa fé das pessoas, muitas vezes tramei-me, porque Uhum, há pessoas que abusam, não é? Sei lá, exato. como, olha, temos aqui a máquina Nespresso, se quiserem podem beber um café Nespresso, estejam à vontade e tal. Eu tive funcionários já a beber 12 cafés num dia. Caramba, Oh, sim, para além de lhes fazer mal, tive um rapaz italiano a trabalhar comigo, ele bebia 12 cafés por dia. Se formos a ver, 12 cafés da Nespresso por dia são 5 euros por dia para mim. Quer dizer, eu estava-lhe a fica pagar mais quase um caro. subsídio de café ao final do mês, sai mais 100 euros, mais 100 e tal euros. Então, Acho que é preciso ter noção, não é? E como há pessoas sem noção, eu acho que nós precisamos de dar com uma mão, mas tirar um bocadinho com a outra. Tem de haver ali um equilíbrio para que não hajam abusos e para que as coisas corram bem. E principalmente, a nível empresarial, é preciso ter muita noção de compra, porque muitas vezes nós deixamos-nos levar pelos comerciais. Eu, por exemplo, exato. tenho o meu comercial da Schwarzkopf, eu neste momento compro pouca coisa à Schwarzkopf, porque estou muito mais ligado à L'Oréal Profissional e à Kerastase. E gosto muito. Quando eu comprava ao Tiago, que era o meu comercial da Schwarzkopf e que ainda compro, eu deixava-me levar na lenga-lenga dele e gosto, atenção, porque eu tenho muita vontade e eu digo, eu gosto de ser enganado por ti, mas temos de ter em conta que estão a mexer na nossa carteira, não é? No nosso dinheiro Exato. e muitas vezes nos deixamos levar por uma nova gama e por uma introdução e tal, e uma fatura em vez de ser 1000 ou 1500 ou 2000 passa rapidamente a 3500 ou 4000, não é? E há meses que não se consegue faturar para pagar essas exorbitâncias de faturas portanto tem de se ter em conta tanto o pulso com os funcionários como a vertente das redes sociais é muito importante para o negócio continuar a florir dessa forma e também em relação às compras, é essencial, portanto é um conjunto de tudo, temos de ter principalmente equilíbrio, equilíbrio é o essencial. Ao falar de compras, Sim. hum, qual é o teu investimento, o teu melhor investimento no teu salão a menos de 100 euros? Qual é aquela coisa que te custou menos de 100 euros, mas que te mudou a vida aí no salão? Aquela pequena coisa que utilizas sempre.
Não sei se Aparelhos, tens. de aparelho. Sim, pode ser um aparelho, pode ser aquela pequena coisa a menos de 100 euros que te ajuda Ok. imenso. Então, estou apaixonado por uma escova nova que eu tenho, por duas escovas, que é da Olivia Garden, que é uma cabeleireira do norte da Europa, acho eu, holandesa, creio eu. Que ela tem uma escova que é a Finger Brush, que é uma escova que faz massagem enquanto desembaraça. Não sei se conheces, Essa não mas conheço. é absolutamente fantástica. Desembaraça as tensões, desembaraça cabelos difíceis. Uma das coisas que está muito na moda agora são os cabelos ripados para fazer as balayage e as Exato. californianas e tudo mais. E, e aquilo, na calha de lavagem, em vez de demorarmos 35 ou 40 minutos a desembaraçar um cabelo todo ripado, depois de molhado, de tirar a descoloração, que é muito difícil, traduz-se em 5 ou 6 minutos. É super rápido, é fantástico. Eu mando por mensagem os nomes para tu veres. E tem também uma que é da mesma, da Olivia Garden também, que é a Blend Brush, que é uma escova que é para fazer o esfumado, para puxar cores às pontas. Por exemplo, uma das coisas que eu Uhum. faço muito agora, quando em vez de fazer balayage, às vezes para evitar os ripados em cabelos muito frágeis, eu faço, Exato. por exemplo, as Baby Lights, faço madeixas muito fininhas, todas tricotadas na prata e deixo aquilo atuar. Quando tiro, depois, em vez de fazer uma matização pelo cabelo todo, como costumamos fazer na calha de lavagem, não é? Lava o cabelo à cliente, uma passagem só, senta a cliente na cadeira e aplico duas cores. Uma mais escura na raiz, para esfumar. Como tem as madeixas, acaba por criar ali um ligeiro relevo na raiz e fica bonito. E na meias e pontas, trabalho com um tom, com se calhar uns 3 tons mais claros ou 4 tons mais claros, para fazer mesmo o esfumado. E esta escova, ela consegue puxar a cor da raiz até meio, sem haver aquelas barras que acontecem às vezes com o pente Aquela ao passar. demarcação que fica. E Está é bem. fantástica também. E são materiais que custam 18, 19 euros. Maravilhosos, não troco por nada. Pronto, isso é Então, uma das minhas coisas exato. preferidas. Isso é bom é saber porque às vezes as pessoas dizem que algumas coisas é muito, muito caro e com pequenas coisas Sim, assim a menos de 100 euros às é, vezes fazemos sim. maravilhas. Quais são as tuas obsessões de trabalho? Aquela coisa que tu tens mesmo de fazer no teu trabalho, aquela pequena mania que tu tens que não podes deixar passar, não podes deixar sair dali. Obsessão. Eu sou um bocado obcecado por louros, mas pronto, tirando isso, gosto muito de utilizar um produto e utilizo em quase todos os clientes, que é o Beach Waves da L'Oréal, Sim. que é um spray salino. Eu utilizo aquilo até para uma velhota de 80 anos. Isto para fazer volume, para fazer o brushing com volume é das melhores coisas e sou um bocado obcecado por isso. Mas também gosto muito de um produto novo da L'Oréal, que é o Blonde Bestie, que é um spray da nova linha dos loiros, que ele é Uhum. um equalizador de porosidade, ou seja, ele deixa brilho, deixa os poros, portanto, qualquer buraquinho que exista na fibra capilar, ele Sim. consegue colmatar isso, consegue deixar o fio mais cilíndrico, com um brilho espetacular, uma sedosidade, passa-se as mãos, o cabelo os dedos passam pelo cabelo, é fantástico. Também o utilizo em quase todos os clientes. Portanto, sou um bocado obcecado por isso. Estamos todos aquela Mas, pequena mania que não sim, é uma sim. mania, é mais um. E também, em quase todos os cortes de cabelo, também tenho uma mania, que é principalmente nos cabelos longos. Gosto muito de afilar o cabelo, mas das pontas para o meio. Ou seja, em vez de pegar na ponta e rasgar desta forma, não é? Sim. O que eu faço é pegar, deixo aí uns 10 centímetros para fora, já depois do corte feito, em seco, e texturizo desta forma o cabelo. E o cabelo Sim. fica com o acabamento perfeito. Também sou um bocadinho viciado nisso. E as clientes já me procuram não só por isso, e também por eu cortar cabelos a seco. Também gostam muito. Ah, adoro. Pois, eu adoro Adoro cortar cabelos cabelos a a seco. seco. Existe acho que é uma máxima que se diz em português, que aplicas no teu trabalho. Por exemplo, eu sempre foi qualidade e não quantidade. Sempre foi Sim, assim que eu sim. gostei de trabalhar. Não sei se há alguma máxima, Uma, alguma frase que. uma máxima, sim. Eu Sim. tenho uma máxima que é: fazer mal ou fazer bem dá exatamente o mesmo trabalho. Portanto, temos de fazer bem. Eu sempre disse isto e são das poucas frases que eu digo sempre aos meus funcionários e a quem começa a trabalhar comigo.
porque existe muito aquele conceito de fazer rápido e está bom e já está. Se nós formos a ver, o tempo que demoramos a fazer mal, demoramos Uhum. exatamente o mesmo tempo a fazer bem. Portanto, por que não fazer as coisas bem feitas, não é? Claro. É, essa eu ouvia numa das tuas últimas entrevistas e Sim. gostei muito. Nestes últimos anos, tu mudaste de ideia sobre algumas coisas, por exemplo, um pensamento que tu podias ter antes e que mudaste agora, uma maneira assim de pensar ou mesmo assim de uma técnica ou de uma coisa assim que tu antes que tu pensavas se calhar inútil, chato ou assim, e que agora mudaste assim de pensamento Sim, sobre essa não coisa. foi agora, mas sim, houve algumas formações que eu fiz, e por isso é que eu digo que a formação é essencial. Eu tive uma formação numa academia em Londres, que é Mahogany, e eu quando cheguei lá, eu sempre fui muito rápido a trabalhar, muito rápido mesmo. A maior parte das pessoas às vezes ficam espantadas com a minha rapidez, porque eu gosto de fazer as coisas rápidas, mas bem feitas, atenção. E existem algumas coisas que não é preciso fazer tão rápido e que se torna mais rápido. Ou seja, eu aprendi a fazer umas nucas, que o famoso corte em carré, não é? Mais curto Sim. atrás, mais comprido à frente, para conseguirmos fazer a nuca de maneira a que fique perfeita. Eu aprendi a fazer nesta academia e eles demoravam, só a fazer a nuca, demoravam uns 20 minutos. E eu pensava assim, meu Deus, 20 minutos é um corte e brushing já no meu salão e a cliente sai, eu não posso demorar tanto tempo só com uma nuca. Mas o facto de fazermos a nuca bem feita, todo o resto do corte é só puxar a última mecha da nuca e já está feito. Portanto, se fizermos aquela parte certinha, tudo o resto em 2 minutos está feito. Pelo menos perante a maneira como me ensinaram nessa mesma academia. Isto porquê? Porque os britânicos têm uma forma muito... Eu sou um bocadinho mais francês a trabalhar, mais Uhum. cabelo pelo ar e gosto muito de pontas mais finas e brincar um pouquinho. E os ingleses são muito, sei lá, eu por exemplo nunca fazia uma graduação, um cabelo escadeado, eu não escadeava com as mechas na horizontal, era sempre na vertical, não é? Puxava sempre na vertical e cortava na vertical, para aquilo Uhum. ter um cair bonito e sem correr riscos de ter tesouradas. Mas se forem cortadas na horizontal, mecha sobre mecha, aí ter sempre a mecha anterior, nós conseguimos ter um acabamento perfeito. Demoramos um pouquinho mais, mas poupamos em tudo o resto, porque já está feito. Não vamos retificar, não vamos fazer nada de diferente. Portanto, o facto de ter tido formação também britânica fez com que eu tivesse mais brio, ainda mais naquilo que fazia, mas principalmente o facto de demorar um pouquinho mais poupou-me tempo noutras coisas. Portanto, isso mudou um bocadinho a minha forma de trabalhar. Tu dizes a ser mais assim tipo francês, mas gostas mais desse tipo francês, mais do italiano ou mais do british mesmo, aquele... Eu gosto muito do estilo francês, Sim. gosto muito do italiano, não gosto de Ah, todo, não gosto da maneira de trabalhar dos italianos, acho que são muito show-off e depois esprememos e não sai nada. Isto porquê? Porque eu tive 9 anos com a Alpha Parf e durante 9 anos eu ia 4 vezes por ano a Milão e tinha sim. muito contacto com colegas nossos italianos e, e era tudo muito aquele aparato à volta do cliente e depois vamos a ver o trabalho, não é nada assim por aí além. Uhum. Enquanto o estilo britânico é muito mais metódico e consegue seguir uma linha, e o francês também consegue seguir uma linha, ainda que depois brinquemos a estruturar o cabelo e a Exato. cortar ali e tal, cabelo pelo ar depois de seco, que adoro e a cliente também adora, mas existe uma linha a seguir e o italiano não tem uma linha a seguir. Mas o que eu me identifico mais mesmo é com o estilo francês, tanto a nível de cor como de corte. Gosto muito. E agora está muito na moda as French balayage, aquele Exato. um bisu de soleil e está feito e eu adoro isso. Por exemplo, a tua cor e corte, eu acho que é muito, muito Redken, muito marcada, muito, muito britânica até, Sim. ok? E não sentes isso? Eu acho que é, pelo menos a avaliação que eu faço. Mas eu estudei Um, sempre com mesmo italianos, mesmo puros sim, italianos de ok, Nápoles. Exato, ok, ok, barbeiro e ok. tudo, sempre. Só que não me consegui adaptar. Sim, eu não gosto muito. Tudo bem, eles têm, por exemplo, a Alpha Parf tem muito bons produtos, mas não é bem a minha cena.
aqui uma pergunta um bocado mais... Para sair aqui um bocado daqui, se fosses um animal, qual Sim. serias e porquê? Se Não eu sei se fosse um já te animal. perguntaram, mas... Não, acho que seria um gato. Não só, pelo menos um gato que. Não, não, não. Eu vou-te mostrar o meu gato. Espera aí que mostro já. Traz-me isso. Seria um gato. O meu gato é rafeiro, porque a mãe é bosque da Noruega e o pai é persa. E ele deu uma junção perfeita. Agora não está ali fora, João. Os homens. Um, e eu conheço poucos gatos. Os gatos dizem que são muito independentes, que são muito. O meu gato não é nada dependente, não é nada independente, é muito dependente de mim. Este é o Zoan, é o meu gato, Oh, ok? oh, que É uma fofo! fofura, é super meiguinho e só faz o que quer. Portanto, ele está aqui ao meu colo agora, está tudo na boa e daqui por 5 minutos, se lhe apetecer sair, ele não me vai morder, não se vai assanhar para mim, mas vai simplesmente dizer já chega e vai embora, ok? E eu sou um bocadinho assim, eu não me importo de estar com as pessoas, não me importo de fazer um agrado, mas quando já está bom, já está na minha hora, eu retiro-me, eu ponho-me Exato. à parte. E também me identifico muito com o meu gato porque ele gosta muito de dormir e é uma das coisas que eu gosto mais de fazer é dormir também. Numa das tuas entrevistas, ouvi-te dizer essa tal frase: demora tanto tempo a fazer mal como a fazer o bem, então bora lá Sim, fazer o bem. Esta frase exatamente. agrada-me mesmo muito e Sim, porque foi exatamente isso que eu apliquei também quando desenvolvi a minha aplicação gratuita, o Paint, com o meu marido Olivier, e estava a sim, pensar em fazer mais, em fazer o bem e ajudar os cabeleireiros, enfim, a preencher aqui as agendas sem correrem risco algum, ainda a gastarem claro. dinheiro para nada. E a propósito disso, o que é que tu pensas, o que é que tu achas deste tipo de aplicação como aquela que eu criei com o meu marido? O facto de encontrar cliente do último minuto para não teres aqueles buracos mesmo assim na tua agenda que te vão fazer perder tempo, que também te vão fazer perder rendimento, porque continuas a pagar tudo aquilo que é fixo, Claro. mas que vamos meter a 50%. Porque quando é assim do último momento, o facto de meter 50% não é para te descreditar, é mesmo para dar um proveito àquela cliente do último minuto para te vir conhecer ou para vir mais vezes, mas a 50%, e para ti é o Sim, facto também de ganhares metade do teu preço normal do que estás a ganhar nada finalmente. Não sei o que é acho que excelente. tu achas. Acho excelente. Acho excelente. Por exemplo, eu ontem, no meu direto, que estiveste a Sim, ver, reparaste que eu lancei uma promoção de 40% de desconto cliente primeira exatamente. vez. Isto porquê? Porque, Tânia, eu nestes últimos 15 dias, eu notei uma quebra gigantesca na faturação e Exato. ainda está a acontecer. Portanto, ontem foi um dia super fraco, hoje eu estive só com uma cliente, ainda fiz 2 cortes de homem, mas pronto, só atendi 3 clientes hoje. Sim, Portanto, nós temos de conseguir ter noção do que é vantajoso para nós, não é? E eu acho que o que é vantajoso não é, mais uma vez, não é só ganhar dinheiro. O vantajoso é sentirmos ativos, é fazer com que dar oportunidade a clientes para nos conhecer a um preço mais acessível, pelo menos uma exato. primeira vez. Porque eu costumo dizer, eu só preciso que o cliente entre uma vez dentro do meu espaço. Assim que ele entra, eu vou viciá-lo, como a cocaína, como a marijuana, como eu vou Com o viciá-lo. açúcar. Eu só preciso, como açúcar, eu só preciso que ele entre. Assim que ele entra, eu vou fazer de tudo para que ele fique agradado. Portanto, se conseguirmos fazer com que o cliente vá com um preço mais acessível, ainda que nós não ganhemos, por exemplo, fazer uma coloração a 50%, se nós formos a ver, um tubo da Magirel sai a 7 euros e tal. Uhum. Se for mais o oxidante, vá a 10 euros. Nós, se cobrar, eu cobro 32 euros, mas se eu desses 32 euros de fazer uma raiz só, um crescimento, se eu for a ver, eu tenho que tirar o dinheiro, a comissão que eu dou ao funcionário, mais o ordenado do funcionário, mais a contabilidade, mais a água, mais a luz, mais a renda, eu Exato. vou ver, nestes 32 euros, eu se calhar tiro 2 ou 3 euros, não é? Uhum. Vamos a Exato. ver isso.
Portanto, nós vamos ganhar é depois no conjunto dos serviços, mais a máscara, mais o shampoo, mais o brushing, mais isto e mais aquilo. Mas se conseguirmos fazer quase, portanto, num talão que seja 60 euros, que nós ganhemos 30. Se nós abdicarmos de ganhar esses 30, mas passamos a ganhar um cliente, é a melhor coisa do mundo. Portanto, eu prefiro num mês não ganhar se calhar 100 e tal ou 200 ou 300 euros, mas ganhar 5 ou 6 clientes novos. É preferível e acho que as coisas têm de ser postas desta forma. E em relação, como estavas a falar, à plataforma que criaste de entreajuda e de partilha, que eu acho que uma das coisas que existe muito em Portugal é uma falsa entreajuda entre os profissionais da nossa área. Uhum. Eu entrei agora para a L'Oréal e uma das coisas que eu senti muito acolhido da parte de muita gente, de uma forma sincera, mas de outras pessoas que eu até já conhecia, de outras marcas e tudo mais, que estão a trabalhar agora também a 100% com a L'Oréal e em parceria, eu não senti sinceridade não me senti acolhido. Senti, este gajo vem para aqui e vai-me tirar o lugar. Portanto, eu vou de uma forma falsa, vou ajudá-lo, mas isto não vai, ele depois vai cair. Entendes? E isso existe muito, e eu acho que é uma parvoíce, porque, caramba, existe clientes para todos. Existe palco para todos. Existe sucesso para todos. Portanto, vamos trabalhar desta forma. Vamos ajudar-nos. E eu, quando a minha mãe abriu esse salão nesse centro comercial, já existia um salão muito pequenino, que era da Zeca. E a minha mãe, antes de abrir, foi ter com a Zeca e disse: olha, Zeca, eu venho informar-te que vou abrir aqui um salão de cabeleireiro, não te venho pedir para abrir, vou-te dizer que já aluguei a loja e que vou abrir um salão de cabeleireiro. É só para te informar, para não saberes através de outras pessoas. E para te dizer também, para te sentires à vontade, para pedires aquilo que precisares, e agradecia que fosse igual da tua parte. E ela disse: olha que bom, Júlia, às vezes também estou cheia de trabalho, assim envio clientes para ti e tu quando tiveres envias clientes para mim. E já está. E durante anos e anos, a minha mãe trabalhou nesse centro comercial com outro cabeleireiro e as coisas funcionaram sempre bem, ainda hoje são amigas. Portanto, não tem de haver... não tem de haver essa fricção, não é? Essa coisa negativa. As pessoas não podem ser negativas e existe muito. E, portanto, eu acho que é essencial que hajam pessoas como tu que estão dispostas a ajudar e eu também estou a dar o meu contributo e naquilo que precisares eu também vou ajudar, Tânia, para que as coisas corram bem, não custa nada, não é? Assim, aqui é complicado, sabes? Porque esta aplicação também já existe assim uma forma assim em França. Por isso isto já lá funciona mesmo muito bem, começaram pouco a pouco e agora isto estão quase em toda a França. E então uma ideia que eu já tinha já há bastante tempo e depois tu sabes como eu te expliquei, tive aquele problema de tumor no pulmão, etc. O que faz que agora para mim trabalhar aqui é complicado e então falei com o meu marido e dissemos, bom, vamos em avante, vamos fazer isto. Mas o que é complicado aqui é quando pegas no telefone e tentas falar da tua aplicação, a dizer se a senhora está interessada, etc. E dizem logo, ai não posso meter o meu trabalho a 50%, eu valo mais do que isto. Adoro, fantástico. É sempre, eu disse, mas é completamente gratuito, nunca lhe vamos fazer pagar nada, porque nós só ganhamos se tu ganhares. Porque ao utilizares a nossa aplicação, é a cliente que só vai pagar 50%, mas depois, claro, que há o banco, etc. E são esses alguns cêntimos que a cliente vai pagar a mais, porque de todas as maneiras já vai pagar menos. Mas é isso que vai fazer que nós somos pagos por aplicação. E aqui em Portugal acho que ainda é um bocado assim complicado a eles compreenderem que existe, que é mesmo uma aplicação gratuita e que todo o conteúdo que agora estamos a dar e assim, é conteúdo que muitas empresas te fazem pagar mesmo no estrangeiro, fazem pagar, é enorme. Eu se tivesse que contar tudo o que eu fiz, é mesmo enorme aqui. Não sei se é não sei se é como se já tiveram outras experiências que ficaram assim escaldadas ou que não acreditam ou que acham que é alguma burla. Não sei, assim, acho que nem todos. Estou a ver que os que são mais assim do sul, do centro assim de Portugal são um bocado mais abertos. Se calhar somos nós aqui no norte, é que é tudo mais fechado, tudo mais... se o vizinho não faz, eu também não faço. Mas quando eu fizer, eu faço.
Não, mas olha que isso agora, de repente está a fazer-se luz na minha cabeça. Eu acho, para além desta luz que eu tenho aqui, do meu candeeiro, Eu tenho ah, aqui. eu acho que isso até poderia ser interessante em parceria com alguma marca. Nunca pensaste nisso, Tânia? Já pensei também, mas eu queria mesmo encontrar aquela pessoa com quem estivéssemos também em acordo, porque o dinheiro é uma coisa, mas depois tens que estar em acordo assim também com a pessoa, da maneira como eles trabalham, como eles fazem, assim. Claro, Mas claro. também já pensei nisso, que é complicado aqui entrar em contacto. Eu ainda tenho aquele hábito, aquele muito suíço, onde tu telefones, envias um e-mail e tens a resposta logo, mesmo toda. E aqui Pois, isso tentei não também acontece entrar em aqui em contacto Portugal. e é complicado. E agora com o Covid, que nem podes ir ao salão, então ainda é É pior. verdade. Tal e qual, tal e qual. Podes falar um bocado se tiveres alguns projetos futuros, se não for indiscreto, claro. Não, claro Não que é? não. Não é nada indiscreto, estamos aqui para falar. Sim. Então, eu antes de abrir este espaço onde estou agora, após Covid, após o confinamento, eu abri o meu espaço novo, como sabes, e eu, antes de o abrir, eu tinha como projeto e abri também em Odivelas, portanto, abri mais um salão. O que é facto é que quem quer tocar as teclas todas não toca nenhuma, não é? Exato. E eu sinto que nós, para conseguirmos ter sucesso, às vezes mais vale ter menos coisas e ter mais sucesso nessas poucas coisas do que querer ter muita coisa e não conseguir abraçar tudo como deve de ser. E eu gosto de ter algum controle sobre o que é meu e como é lógico, como qualquer pessoa, e acho que meter-me em muito mais coisas não é uma boa ideia, mas estou a preparar aí umas coisinhas mais relacionadas com extensões. Estou neste precisamente a dar formação aos meus funcionários para que consigamos fazer algumas ações solidárias no que toca às extensões, porque existem muitas pessoas que não têm como meter uma cabeça de extensões após um tratamento de quimioterapia Sim, exato. e vêem-se sempre com a mesma imagem. E eu, de facto, são coisas que me tocam um bocadinho. E, logicamente que não vou investir dinheiro em cabelo novo e tudo mais, nem em fazer todos os dias este tipo de ações, mas por exemplo, uma cliente minha que tira o cabelo, que tira as tensões que já não queira, ou que corta o cabelo curto e que sobra uma grande quantidade de cabelo, eu aí agarro nesse cabelo, ou no cabelo que foi cortado, ou no cabelo que já foi usado, e ofereço gratuitamente a estas pessoas, como fiz em tempos com amigas, como já referenciei. Neste caso, como eu tenho muito trabalho, infelizmente não posso ser eu gostava de ser eu mesmo a fazer as aplicações e tudo mais, mas serve quase de estágio para os meus funcionários que ainda não sabem aplicar, portanto, começarem a aplicar e eu depois, logicamente, retifico, arranjamos um dia por mês e fazemos 3 ou 4 cabeças, um acordo com o IPO de Lisboa e do Porto, e fazemos umas coisas engraçadas de uma forma gratuita para que as pessoas se consigam ver novamente, não é? E sentirem-se felizes. Porque aqui existe, eu, por exemplo, eu fazia parte de uma associação, era Uhum. uma rapariga que fazia isso. Eu, a todas as clientes que queriam cortar o cabelo, que queriam fazer donativos, eu fazia o Sim, corte, cortávamos assim o cabelo, eu enviava para aquela rapariga que enviava para a associação e eu, da minha sim. parte, eu tirava 50% do que recebia e dava para essa associação, da minha parte. Ok. Não sei se aqui em Portugal também existe. Isso também é um projeto interessante. Eu fiz em tempos também, e foi pouco tempo depois, não só por algumas clientes minhas que me eram muito queridas terem falecido com o problema do cancro, como também após o cancro do meu pai, eu resolvi fazer, como aqui em Portugal em outubro é o mês do cancro, então eu resolvi fazer o mês de setembro todo em cada talão de cliente, portanto, o cliente não pagava mais, eu é que deixava de ganhar, eu tirava 2 euros por cada talão. Ou seja, Sim, eu consegui juntar 400 e tal euros, porque foram 200 e tal clientes,
e fiz um cocktail dentro do meu salão, chamei a Liga Portuguesa contra o Cancro. Aliás, eu no meu Facebook, nas fotos muito antigas, isto já foi há 5 ou 6 anos, portanto, depois fiz uma ação, convidei todos os meus clientes para usufruírem de uma festa, como se fosse um cocktail. Dei eu a comida, também paguei a uma cantora de jazz para estar lá com um rapaz no órgão a animar a festa. Ainda consegui angariar mais 700 e tal euros, portanto não é muito, mas é alguma coisa. Portanto, no meio disto tudo eu consegui angariar 1.100 euros para a Liga Portuguesa contra o Cancro num mês, em que da minha parte não me custou nada, não é? Porque 2 euros em cada cliente uma pessoa nem sente. E os clientes também, os mais solidários, deram efetivamente algum dinheiro nesse dia da festa, e esteve lá uma senhora da Liga Portuguesa contra o Cancro a receber os donativos, e foi super gratificante. Eu posso dizer que eu chorei babirranho nesse dia quando estava a meter o dinheiro dentro de uma caixa que eles levam para meter, que é para ser inviolável e tudo mais. Eu estava muito sensibilizado porque acho que não custa nada e as pessoas têm de fazer. Só que perante a conjuntura e perante toda esta agitação que é a nossa vida, e tu sabes bem, quem tem cabeleireiro e quem... Nós não temos tempo para nada, Tânia. Lá está, é uma vida que é um corre-corre e que não temos tempo para nada. E então as coisas acabam por ser esquecidas. Mas tenho muita vontade de fazer outra ação dessas e será para breve. Porque eu também estive a pensar aí nisso. É uma própria aposta. Eu Sim, não sei se já exatamente. viste algumas fotografias minhas assim, eu não costumo ter assim o cabelo. Sim, Geralmente é sim. mesmo rapadinho Mais e loiro. mesmo o Sim, ouro. O ouro e sim. mesmo quase que sem nada. Então a Mas eu gosto aposta muito dessa cor, fica lindamente. é muda. Adoro. Mas é mesmo uma aposta que eu me quero lançar a mim própria. É se conseguisse ter mais ou menos 100 cabeleireiros a utilizar a minha aplicação, o Paint, era Sim, sim. mesmo descer aí a Lisboa, como cliente, e tu me refazeres completamente o ouro, encontrar uma maneira de fazer dinheiro com isto para dar a uma associação. Ok. E depois ainda Boa, eu ver eu do ofereço o meu trabalho. lado, mas eu pago é com gosto. É, Não, não, pago e dou, não, ficamos os dois no mesmo barco. Eu ofereço, arranja então uma maneira de conseguirmos fazer dinheiro com isso. que eu pensei assim nisso, e o facto de, se conseguisse um dia ter então esses 100, mas espero que seja em breve, isto tem que funcionar e vai funcionar. Claro que Essa sim, era claro que sim. uma aposta minha que para mim não me faz diferença, mas é mesmo para marcar aquele momento, pronto, fazer aquela ação de, agora não sei como é que se pode fazer, ainda não estive a pensar assim muito nisso, e depois não sei, durante um certo tempo, um certo mês, o benefício que eu faria com os clientes dos nossos clientes, porque é um bocado Sim. especial, era também dar essa quantia a essa mesma associação, é mesmo fazer um gesto mesmo pronto, porque acho Ok. que vale a pena e é assim. Boa. Boa. Olha, eu vou-te passar alguns contactos. Primeiramente vou falar com essas pessoas para saber se aceitam entrar nesta tua aplicação e fazerem parte da mesma. Eu vou falar com elas e se for ok, eu passo-te os contactos e depois tu explicas o projeto todo. Pode ser? Eu Sim, tenho não há algo. problema nenhum. Eu não conheço muita gente, muitos cabeleireiros, não me dou propriamente, não tenho muitos amigos cabeleireiros, conheço muitos, mas não me dou com muitos. Eu também não. Mas também não, mas tenho alguns que eu gosto muito, que são pessoas muito queridas e que me têm vindo a acompanhar, tanto o meu sucesso como eu a acompanhar o sucesso delas. São pessoas que normalmente aceitam a minha opinião e que pelo menos não dizem logo um não redondo à primeira, como tem acontecido se calhar com algumas pessoas contigo. E pelo menos são mais algumas que depois conhecem outras, e eu acho que as coisas em cadeia funcionam. Portanto, eu vou tentar ajudar nesse sentido, está bem? A fazer com que a Muito aplicação obrigada. também... De nada, de nada. Olha, tenho duas grandes amigas no Alentejo, que são as duas cabeleireiras, em salões diferentes, que Uhum. é a Ana e a Paula. Elas são muito boas profissionais, principalmente a Paula, não desfazendo a Ana, mas a Paula é fantástica, é para mim das melhores cabeleireiras que eu já conheci. Já foi minha formanda, eu já lhe dei formação na Schwarzkopf, e foi assim que nos conhecemos e criámos empatia.
Eu vou-lhe passar a informação e depois dou-te o contacto dela, está bem? Está Que eu bem. acho que poderá ser uma boa. É Sim. porque às vezes é também um bocado assim complicado. Eu sei falar português, mas às vezes é que as palavras ou de explicar de uma certa Não, maneira que às vezes... mas tem corrido super bem, olha, estamos há 1 hora e tal a falar, super Já? bem, portanto. Sim, Não, já. não tens nada a fazer, eu nem vi o tempo para passar, por isso, se eu Não tiveres faz alguma mal, coisa... está tudo ok, não, está tudo ok. Eu só às 10h30 é que tenho que estar ok, portanto ainda são 10 para as 10, portanto está tudo ok. Para todas aquelas cabeleireiras, as novas cabeleireiras que gostam do teu trabalho, que gostam de te seguir, onde é que te podem encontrar? Ou seja, qual é a tua rede social específica onde se podem inspirar de ti finalmente? Sim, então eu tenho duas que são muito fortes. Eu, muito pessoalmente, o meu Instagram pessoal, eu acabei por torná-lo um pouquinho mais profissional também. Logicamente que se for à praia e se me apetecer tirar uma fotografia, eu tiro e coloco e se me apetecer ponho a legenda que quero, não é? Mas tentei torná-lo também mais profissional. Isto porquê? Porque as pessoas quando procuram o meu trabalho não vão propriamente ao nome do meu salão, vão ao nome David Exato. Xavier. E então acabo por ter de ter lá trabalhos, ou pelo menos fazer alguma referência à página profissional, à página do Ateliê Chiado, para que consigam ver efetivamente todos os meus trabalhos. Mas o melhor será Instagram Ateliê Chiado. Ateliê Chiado Hair Salon. É o mais fácil de conseguir ver todos os meus trabalhos, embora não hajam muitos, mas uma das coisas que eu também digo às cabeleireiras que gostam do meu trabalho e que gostavam até de ter formação comigo ou qualquer coisa do género, uma das coisas que eu vou também abrir, e agora por causa do Covid, pronto, ficámos todos Sim, muito parados, não é? Mas eu vou ter também a parte da academia dentro do meu salão do Chiado. Academia não no sentido de formar pessoas de raiz, mas ter, por exemplo, algumas ações, por exemplo, 2 ou 3 dias específicos de loiros, ou 2 ou 3 dias específicos de apanhados, de cabelos apanhados, para festa, para gala, que eu acho que são pequeninas coisas que às vezes as pessoas têm muitas dúvidas sim, e estar a pagar um curso em que muitas vezes falam de uma forma muito vasta e nada preciso, acaba por sair caro porque não conseguem absorver. E, portanto, para essas clientes exato. que querem aprender alguma coisa, quando isto tudo acalmar, eu vou ter esse projeto também e vai funcionar muito bem, é aos domingos e segundas, que é quando eu Sim, estou fechado. Eu vou fazer sempre, e muitas vezes também às terças-feiras, quando forem ações de formação maiores, que sejam 3 dias, eu vou fazer domingo, segunda e terça, intensivo, a um preço praticamente simbólico, com turmas pequenas, não mais do que 6, 7 pessoas, para conseguirmos partilhar mesmo conhecimento e para eu conseguir partilhar tudo aquilo que sei, que acho que é essencial para quem gosta do meu trabalho, é muito bom. Depois vens tirar esses 3 dias comigo, até fazemos só os 2. É como quiseres. E vamos mantendo o contacto e isso é importante para conseguir. Eu no que puder eu vou ajudar, está bem, Tânia? Gosto muito da tua onda. Tens bom coração, isso é bom. obrigada. Mesmo muito obrigada por todo este tempo que me oferecestes. Eu Muito grata com muito mesmo. gosto mesmo. Qual seria mesmo o teu último conselho mesmo agora para, assim mesmo para as cabeleireiras agora que ou que querem abrir um salão ou que têm um salão, qual é mesmo aquela coisa que devem fazer agora e que não devem esperar, não devem deixar assim para mais tarde? Eu acho que essencialmente é o envolvimento com o cliente. Quando o envolvimento, logicamente, profissional. Quando nós temos 30 clientes para atender num dia, logicamente que tentamos fazer as coisas da melhor forma possível, mas não conseguimos ter a máxima atenção para cada cliente. E hoje em dia, como as coisas estão mais fracas, o que ouço dos meus colegas é isto está mal, e põem as mãos à cabeça, meu Deus, Uhum, isto está mal, e não fazem nada para melhorar. E eu acho que cruzar os braços nunca é opção. Temos sempre de lutar, seja de que forma for, seja através da publicidade, seja através de um miminho, por menos trabalho que tenhamos, não nos custa nada fazer uma atenção ao cliente e o cliente vai mais agradado para casa. Às vezes as marcas vendem aqueles os sachês, aquelas exato. amostras pequeninas. Dar uma amostra, um miminho, é sempre importante e o cliente sai mais agradado. Mas, acima de tudo,
E foi uma colega nossa, na altura, quando eu estava na Alfa Parvo, que foi, quando eu iniciei na Alfa Parvo, que coincidiu com a anterior crise que nós tivemos em 2012. 2010, acho eu, 2010. Sim, foi há 10 anos. Que as coisas, eu abri o salão com 12 pessoas e de repente só tinha 4 funcionários, ok? Tive de dispensar 8 pessoas, foi muito complicado. E eu lembro-me que como a crise estava em muitas partes do mundo, em Espanha também estava, uma das coisas que essa nossa colega espanhola me disse, a Maria, foi que, David, as coisas estão más e eu mudei a política de atendimento no meu salão. Se nós antigamente tínhamos meia hora para cada cliente ou 1 hora para cada cliente, esse cliente de 1 hora, nós temos 2 horas para ele. Mesmo que o cliente tenha pressa, nós vamos ter outra maneira de atender o cliente, com mais atenção, e o cliente vai ficar mais agradado e vai voltar garantidamente e recomendar o nosso trabalho. E assim é uma forma de conseguirmos florescer mais, de conseguir fazer com que existam mais clientes novos, mais clientes a quererem conhecer-nos, porque nós realmente damos mais atenção ao cliente. Eu acho que o essencial é dar atenção ao cliente. Logicamente que existe aquela cliente muito chata, não é? Que nos consome a alma e o corpo e o cérebro e tudo, mas existem as outras pessoas que precisam de atenção e que muitas vezes procuram-nos pela atenção que nós damos. Eu acho que tem de haver, assim como eu não sou mais do que ninguém, Tânia. Eu acho que todos nós devemos olhar para nós próprios e saber qual é a nossa arma, não é? Para conseguirmos vencer. E uma das coisas que eu recebo muito de elogios nos meus diretos é que eu explico muito bem as coisas quando explico, que embora faça sempre referência ao L'Oréal Profissional ou ao Kerastase, eu tento dar algumas dicas, como misturar colocar óleo de amêndoas doces, óleo de ricínio por cima do spray solar para durar mais, para dar dicas não só de vendedor, mas tentar ver o lado do cliente, que é essencial. E hoje em dia eu tenho muitos colegas meus que reduziram o trabalho para 4 ou 5 clientes por dia e que esses clientes eles fazem a despachar porque estão cansados, porque estão sem paciência, e as coisas não são assim. Nós temos o nosso trabalho como um trunfo, como uma arma. Portanto, se nós formos bons e dermos mais atenção ao cliente, o cliente vai voltar e vai recomendar. Portanto, eu acho que é o principal conselho para qualquer cliente, para qualquer colega nosso, é dar mais atenção. Faites attention, d'accord? Estou entièrement d'accord, como ele ia É bem? dizer. É mesmo, não, acho que não há mais nada a acrescentar, é mesmo compreenderem que o cliente que é a base, não é o dinheiro, não é Claro. quer ter, é o cliente. O cliente está contente, ele torna a vir, é ele mesmo que faz a publicidade, não é... Sim. E os nossos cabeleireiros existem, os nossos salões de cabeleireiros existem porque existem pessoas que querem ir ao cabeleireiro e existem pessoas que procuram o nosso trabalho. Nós somos as estrelas, mas o cliente é o protagonista. O cliente é que manda, o cliente é que é o nosso patrão. E nós temos de agradar o cliente, porque ele é que nos faz a casa, não somos nós. Porque, como tu estavas a dizer, se nós tivermos uma muito boa cabeleireira, mas não tivermos uma ferramenta de marketing, de publicidade, do que seja, essa cabeleireira não vai trabalhar. Certo? Exato. Portanto, nós temos de pôr o cliente em primeiro lugar. Logicamente que tem aquela cliente muito chata, mas é uma em 20 ou em 30 e nós temos de aguentar. E se formos a ver, se formos inteligentes, vamos ver que essa cliente é chata porque é amargurada pela vida, porque já passou muito, porque o marido não lhe dá atenção, porque o filho se meteu na droga, por variadíssimas questões que nos são alheias e que nós não temos nada a ver com isso, e a única coisa que temos de fazer é fazer com que o cliente saia com um sorriso na cara. As clientes que mais gosto de atender, Tânia, são as mais difíceis. Os meus funcionários, quando dizem, ui, já vem aquela tua cliente, é uma daquelas tuas clientes. São as melhores. São as melhores, são as que me fazem o melhor talão, são as que pedem-me desculpa e que me metem 10 ou 15 ou 20 euros de gorjeta no bolso, entendes? São Exato. as que não são as super simpáticas. Essas super simpáticas perguntam-me qual é o shampoo indicado e compram na plataforma online à minha frente. Não têm o respeito por mim, ok? Exatamente. Essa cliente que é chata e que é má e que é rancorosa e que tem má cara, ela é uma cliente que é correta só e que não gosta de expor a sua vida, não gosta de
de trocar muitas ideias, está ali porque gosta de um atendimento de excelência, com um trabalho de excelência e com um resultado de excelência. E é para isso que eu trabalho. É para essas pessoas. Eu não trabalho Não para a há pessoa cliente que... chata. Só há Ora bem, clientes que sabem o que querem. há clientes exigentes só, mais Exatamente. nada. Para mim, uma cliente chata é uma cliente super simpática que não se cala durante 4 horas e que eu fico com a cabeça cheia. Isso é uma cliente chata. Os meus funcionários adoram, ok? Estou Agora, totalmente em acordo contigo. não é? É verdade. Mas pronto, acho que o essencial é darmos atenção ao cliente. Ele é que é o protagonista, não Ele tem somos, não sempre somos... razão. Mesmo que não tenha Ora bem, razão, ele tem sempre razão. Isso ora é bem, mesmo, é acho que é isso mesmo a mesmo. base do. É a base para mim. Claro, claro. E há formas de dizer as coisas, não é? Não ser bruto, não ser brusco. Tente-se ter cuidado da forma como... Tente-se fazer uma boa leitura do tipo de cliente que estamos a atender. Porque há Exato. clientes que gostam que lhe tratemos por tu, há clientes que gostam que lhes tratemos por você, por doutor, por isso, por aquilo. Nós temos de saber fazer uma boa leitura do cliente para conseguir ter um bom resultado, não é? Ah, Só tenho assim aqui uma conseguimos. última pergunta. Não Sim, sei se diz, estás de diz. acordo. É o atendimento ao telefone para ti é importante? Super, super, Obrigada. super. E faz toda a diferença. E faz toda a diferença. Eu tive, e vou-te dar um exemplo relativo a essa questão que me colocaste. Eu há 2 anos, 3 anos, há 3 anos, tive uma recepcionista que era dona de uma papelaria onde eu ia muitas vezes. E depois ela fechou, perguntei à senhora, uma senhora com 60 anos, atenção, muito bem parecida, muito bonita, um sorriso lindo e muito simpática. Mas ela tinha uma coisa que eu não detetei enquanto cliente dela, porque nunca fui cliente. Portanto, ela nunca me atendeu o telefone, eu só era cliente da papelaria dela. E uma das coisas que começou a acontecer foi a falta de demonstrar flexibilidade. Ou seja, eu, por exemplo, eu tenho sempre toda a gente que quer cortar o cabelo comigo, Tânia, toda a gente quer fazer tudo comigo. Logicamente. Mas há formas de dizer as coisas ao telefone. Se eu já tenho uma agenda cheia e que tenho, por exemplo, das 10 ao meio-dia, tenho 2 clientes para corte e brushing, 1 hora para cada um. Eu consigo, logicamente, atender mais 2 pessoas nesse horário. Consigo ter meia hora para cada um. O que é que eu faço? Faço o corte e um colaborador seca e eu depois dou um toque no fim, ou então o colaborador seca e eu depois corto e faço eu o penteado, ou uns jeitos com a prancha, ou com o babyliss, ou qualquer coisa. E uma das coisas que acontecia era, ela olhava para a agenda e via a Dona Amélia às 10 e a Dona Francisca às 11, para corte e brushing. E se havia uma senhora ou um senhor que queria, mas eu precisava mesmo que fosse às 10h30, por exemplo, porque trabalha às 11h30 e eu sei que o David é rápido, será que não dá? E ela dizia, não, não, já lhe disse que não. Ok? E a cliente, automaticamente, quando me apanhava ou no supermercado ou quando me apanhava ao telefone, quando era eu a atender o telefone, automaticamente me fazia a queixa da pessoa. Só que isso, sobretudo, sou eu das pessoas que me fizeram queixas, não é? Porque também tem as outras que nunca mais voltaram. Eu Exato. tive uma quebra, talvez de 20% de clientes que deixaram de vir, com um único ano desta funcionária, ok? Portanto, eu num ano perdi 20% de clientela. E são questões gravíssimas e que, se não forem detectadas a tempo, ela destruía uma casa, ok? Com um simples atendimento ao telefone. É, No eu entanto, fiz uma... eu faço esta pergunta porque eu fiz vários vídeos, sobretudo aqui em 4 semanas fiz mesmo sobre o empreendedorismo e uma era Sim, sobre o atendimento ao telefone. E estive a ver sim, as minhas estatísticas e foi a pior estatística que eu vi. E eu acho sim, isso tão completamente. importante que fiquei Muito. quase triste de ver que era um vídeo que, pronto, é como Tal se e tivesse qual. feito para, assim para ninguém, pronto. Sim, Então é verdade, é queria verdade. saber o que é que tu pensavas sobre isso, se É de extrema realmente importância. É de extrema importância, Tânia. Muito importante mesmo. Só que as pessoas não ligam. Lá está. Mas pronto. Então, muito, muito obrigada. Obrigado, eu, minha querida. Foi um gosto imenso mesmo. Está Muito, bem? imenso mesmo. Um Muito beijinho. obrigada. Tá? E um Beijinhos a vós abraço ao teu dois. marido. Beijinhos. Muito Tchau, obrigada. tchau. Tchau, Beijinhos, tchau. querida. Obrigado, eu. Tchau, tchau.